Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai mergulhar em Êxodo capítulo 21. É um texto que, marca o início do chamado Código da Aliança. Exatamente. É aqui que a gente começa a ver, a aplicação prática dos 10 mandamentos, né? São leis civis, sociais, para o dia a dia do povo de Israel. Isso. Vamos falar sobre leis de servos, crimes violentos, responsabilidade. É fascinante ver como Deus já se preocupava com justiça e dignidade humana lá atrás. Com certeza. E olha, se você sentir que essa conversa agrega valor que toca seu coração, fica o convite para curtir, compartilhar. Mas o mais importante mesmo é que a palavra de Deus se espalhe, né? Isso é que conta. Sem dúvida. Bom, vamos começar? O versículo 1 já dá o tom. E estes são os estatutos que lhes proporás. Esses estatutos, mishpatim em hebraico, né? O que significa exatamente? Olha, é interessante porque não é só leis no sentido abstrato, é mais como decisões judiciais, sabe? Exemplos práticos. Pega os princípios morais, tipo os mandamentos, e mostra como aplicar na vida real. Entendi. Faz sentido. E o primeiro exemplo prático é sobre servos, ali nos versículos 2 a 11. O verso 2 diz: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Isso. É importante notar, né, que a Bíblia aqui não está instituindo a servidão, que já era uma realidade social da época, infelizmente. Então Deus está regulando algo que já existia. Exatamente. Ele impõe limites e proteções bem claros. Primeiro, o tempo máximo, 6 anos. Depois, a libertação obrigatória e sem custo no 7º ano. E tem mais, né? A proteção da família? Sim. Se o servo entrou casado, a esposa saía com ele. Se casou depois, tinha regras específicas e até a opção de ele escolher ficar, se criasse um vínculo forte. Mostra um cuidado, uma tentativa de humanizar. E proteções específicas para as mulheres servas também, nos versos 7 a 11. Isso mesmo. Tudo isso revela uma preocupação com a dignidade da pessoa, mesmo em condição de servo. Um cuidado divino com os mais vulneráveis daquela sociedade. É uma perspectiva diferente, né? Saindo disso, vamos para as leis sobre crimes e violência, versículos 12 a 17. O verso 12 é bem direto. Quem ferir um homem, de modo que este morra, certamente morrerá. Aí a gente vê a santidade da vida sendo colocada em primeiro lugar. A pena capital era prevista para homicídio premeditado, tá lá no verso 14 também. E não só homicídio, agressão ou até amaldiçoar os pais, versos 15 e 17. Isso parece bem severo hoje. Pois é, mas ressalta a importância do respeito à autoridade familiar que Deus ordenou. E o sequestro também, o verso 16, era punido com a morte. Era algo muito grave. Mas tem uma distinção importante no verso 13, né? Sobre matar sem intenção. Fundamental. A lei diferenciava claramente o homicídio intencional do acidental. A intenção, o coração por trás da ação, já era crucial para Deus na hora de definir a justiça. Não era só o resultado. Isso nos leva àquela lei famosa, talvez a mais conhecida e mal interpretada. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Versículos 23 a 25. A lei de Talião, muita gente pensa que era só vingança liberada. Mas o propósito no contexto legal era bem diferente. Qual era, então? Era um princípio de justiça proporcional para o juiz aplicar. A ideia era limitar a vingança pessoal e garantir que a punição fosse equivalente ao dano, nem mais, nem menos. Evitar aquela escalada de violência, sabe? Um freio na retaliação. Faz sentido. Então era para garantir a equidade, não para incentivar a vingança privada. Exato. E essa ideia de compensação e responsabilidade continua. Por exemplo, nos versos 18 e 19, se alguém ferisse outro numa briga, tinha que compensar o tempo perdido de trabalho e as despesas médicas. Certo.
E a proteção a mulheres grávidas no verso 22. Sim, se houvesse dano, a compensação era estabelecida. E tem mais, o servo que fosse ferido pelo Senhor, tipo perder um olho ou um dente, ganhava a liberdade, versos 26 e 27. Nossa, isso é forte. É um direito à liberdade como compensação por um abuso? Mostra que mesmo dentro da servidão, havia limites e consequências para o abuso de poder. E, por fim, a responsabilidade do dono por danos causados por seus animais, como um boi perigoso, detalhada do 28 ao 36. Se o dono sabia que o boi era bravo e não tomou cuidado, Ele era responsabilizado pelos danos. Isso tudo aponta para a necessidade de cuidado, prevenção, responsabilidade mútua na comunidade. As nossas ações, ou a falta delas, têm consequências. uau! Então, Êxodo 21, apesar de antigo e num contexto bem diferente, revela um Deus que se importa com a justiça prática, com a proporção, com a intenção e com cuidado com o próximo. É isso. Mostra um Deus justo e também misericordioso, que estabelece regras para proteger a vida e a dignidade, mesmo em circunstâncias difíceis. E falando em se aprofundar na palavra, queria aproveitar para falar rapidinho do projeto Reavivados por Sua Palavra. Ah, sim! Um projeto muito bacana. A ideia é simples: ler um capítulo da Bíblia por dia. É um convite para todo mundo que nos ouve a buscar esse relacionamento mais próximo com Deus através da leitura diária da sua palavra. É transformador. E para quem está acompanhando o projeto, o próximo capítulo depois de Êxodo 21 é... Êxodo 22. Exato. E a gente vai ver que ele continua nessa linha, trazendo mais leis civis sobre propriedade, responsabilidade social, moralidade. Tem muito mais para a gente aprender. Com certeza. Então fica aqui o nosso chamado final, e esse é forte. Curta este estudo, compartilhe com seus amigos, com a família, se inscreva aqui no canal. Essas ações podem parecer pequenas, mas ajudam muito a plataforma a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Gente que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem hoje. E para fechar uma reflexão rápida, essas leis de Êxodo 21, por mais antigas que sejam, mostram princípios eternos do caráter de Deus, justo, misericordioso, que se importa com os detalhes da nossa convivência. Que a gente possa buscar aplicar esses mesmos princípios de justiça, responsabilidade e cuidado com o próximo no nosso dia a dia, né? Refletindo o amor de Deus nas nossas ações. Exatamente. Que essa seja a nossa oração. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal!